Oi, pessoal. Então, conforme combinado, hoje eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento abusivo. Antes eu queria começar explicando rapidinho sobre relacionamento saudável, para a gente conseguir fazer essa diferenciação do que é você ter um ou outro, né, dos limites. O relacionamento saudável é quando os dois estão felizes, é quando a relação é boa para os dois. Então, é quando você abre mão de algumas coisas, porque eu acredito que em relacionamentos a gente realmente abre mão de algumas situações, né? Mas desde que você não sofra fazendo isso. Então, algo que de repente tá meio que exagerado, que você não percebeu, incomode o outro, a gente sempre acaba realmente abrindo mão e isso não é problema algum, tá? Agora, quando começa a causar sofrimento, quando começa a haver exageros, a gente começa já a desconfiar que isso seja um relacionamento abusivo. Na relação de relacionamento abusivo, a gente fala muito com relação ao homem, né? O homem com a mulher. E na verdade não é bem assim. O relacionamento abusivo pode ser de mulher para o homem, de mulher para mulher, de homem para homem, independente da relação que a gente tenha. Porque até nas relações de amizade, nas nossas relações sociais, sempre pode haver esse tipo de abuso, tá? Agora, então nós vamos falar de uma situação, de situações de relacionamentos mesmo, tá? O relacionamento abusivo, ele começa como qualquer outro relacionamento. Começa tudo bem, começa como se fosse um relacionamento saudável. Normalmente o abusador ou a abusadora são pessoas assim super apaixonadas, dedicadas, gentis e fazem tudo para a pessoa. Então assim, você acaba não percebendo, né, que aquela pessoa é um abusador ou uma abusadora. No decorrer do relacionamento, algumas coisas começam a aparecer. Então, normalmente, né, um dos primeiros sinais é o ciúme. Então, às vezes começa assim um ciúme muito exagerado, a proibição de algumas coisas, de conversar com algumas pessoas, a proibição de roupa, onde você vai, com quem você vai, não quero que você fale com tal pessoa, troca essa roupa. Então, normalmente começa assim. E a pessoa, né, a vítima no caso, começa a abrir mão das coisas para evitar essas confusões, essas brigas e tal. E a pessoa que é abusadora, ela tem umas falas assim mais marcantes, né? Porque é tipo, você é a minha vida, eu não vivo sem você, eu cuido do que é meu, o que é meu ninguém mexe, no que é meu ninguém olha. Então, esses são já é um indício de que algo está errado. Pedir senha de celular, senha de rede social, controlar isso, mexer, né, nas coisas da intimidade, tudo bem, né? Tem gente que não se importa, tudo, mas são sinais que a gente começa a perceber que algo aí tá um pouquinho exagerado. Depois o que acontece? Se esse casal casa, de repente, quando a situação, o abusador é um homem, ele quer que essa mulher tenha muitos filhos, então ele começa a encher essa mulher de filhos, ele quer que ela saia do emprego. Para quê? Para criar exatamente essa dependência da mulher com relação ao homem. Então a mulher passa a não ter condições de sustentar sozinha, de criar os filhos, ela passa a não ter mais tanta vaidade, porque tudo tem que pedir, tudo é controlado. Então começam essas situações mais assim, um pouquinho mais marcantes. Tem a situação do isolamento, então que já é aquela coisa de distanciar dos amigos. O casal começa a viver só o casal mesmo, a família, se tiver a família, o casal. Então eles têm poucos amigos, não frequentam a casa de ninguém, ninguém frequenta a casa deles, começa a se fechar. Em muitas situações até familiar. Então esses cônjuges, né, esses parceiros, eles começam a proibir que vá na casa da família, que converse sozinho com a família. Então começa a realmente essa situação do isolamento.
Mais pra frente, começam as situações de agressividade verbal, onde tem o abuso emocional, o abuso psicológico, né? O abusador ou a abusadora, eles têm muito essa coisa de tá vendo? Você tá fazendo a gente brigar. Você sabe que eu não gosto que faça isso e você faz pra gente brigar. Então, a vítima começa a se sentir culpada de tá tendo problema com essa relação. Então, cada vez mais ela vai cedendo. E quanto mais ela estiver apaixonada, menos ela vai perceber que isso é um abuso. Então, ela vai abrindo muito mão dela pra viver muito o que o outro quer. Então, quando você não está feliz, deixando de fazer algo que você ama, as coisas que são importantes para você, as coisas que você percebe que assim realmente não agridem a relação, que não agridem o companheiro, a sua companheira, ou uma pessoa que você está se socializando. Então, tudo isso você começa a perceber que é um abuso. Aí vem, em algumas situações, até as agressões físicas, né? Ele começa assim, o abusador ou abusadora, eles são muito assim, extremistas. Então, se você fizer o que a pessoa quer, ela vai te dar o mundo, ela vai fazer tudo por você, a pessoa mais carinhosa do mundo. Se você não fizer, ela também tem esse extremo da reação do nervoso, do quebrar as coisas em casa, de dar murro na parede. Então as coisas começam assim, onde às vezes a maioria das pessoas começam a perceber daí que algo tá errado, porque começa a vir o medo da agressão física, né? Só que assim, a agressão, às vezes verbal, psicológica, é tão forte, é tão grande, que a consequência muitas vezes é a mesma. A dor, muitas vezes, é a mesma. Depois tem a pessoa que força as relações sexuais. Então, o parceiro ou a parceira não quer ter relações e esse abusador força essas relações. Senão, vem a agressividade, vem as brigas. Então, a vítima acaba cedendo. E o que acontece? Depois essa vítima começa a perceber, né? Que tá sendo exagerado, começa a virar infelicidade. E às vezes já é o momento dela não conseguir mais viver sozinha, porque ela é totalmente dependente da pessoa que o abusa ou a abusa, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Então ela não consegue realmente mais se sustentar sozinha. Aí o que fazer? Né? Então, assim, primeira coisa, a pessoa tem que ter certeza se ela quer mesmo terminar essa relação, né? Porque ela vai precisar pedir ajuda para as pessoas e ela precisa ter certeza, ela precisa realmente estar decidida de que é o fim e que ela não precisa daquilo para viver. Muitas vezes, por isso que a pessoa precisa entrar em terapia, precisa de ajuda, até para ter a coragem de tomar essas decisões, essas atitudes. E então precisa pedir ajuda para os familiares, precisa da ajuda de um profissional, precisa pedir abrigo mesmo, e dependendo da situação, até a chamada da intervenção da polícia, né, de alguma situação assim, para você poder continuar a sua vida aí, né, e livre e feliz, porque a gente nasceu para ser feliz, ninguém não precisa ser sozinho, também não precisa ser acompanhado, a gente nasceu para ser feliz. Então, algumas situações que a gente percebe isso. Agora, a situação do abusador, né, que veio perguntas, eu não tô seguindo as perguntas, mas eu acho que, assim, conseguindo responder todas as perguntas dentro desse nosso bate-papo aqui. Agora, a situação do abusador, a não ser que ele seja diagnosticado com uma psicopatia, se ele for diagnosticado com psicopatia, ele não tem, de repente, a consciência da gravidade do que ele está fazendo, né? Então ele também precisa dessa ajuda profissional, um psicólogo, psiquiatra, medicação. Quando às vezes a pessoa percebe que ela está sendo abusada, às vezes ela tem dó desse abusador ou dessa abusadora, então a pessoa acha que ela precisa conviver com essa pessoa porque ela quer ajudar, porque ela precisa estar perto. Esse abusador ou abusadora não querem ajuda, né? Eles não querem ajuda, eles querem se manter nessa posição
por causa do ego, de líder, de mandar, porque isso dá força, né? Então, é o status do que em casa quem manda sou eu, e ele ou ela me obedece. Então, assim, às vezes não adianta você achar que você vai ficar próximo da pessoa para ajudar, porque realmente é um verdadeiro engano, tá? Quem ajuda são profissionais. Quando a pessoa não tem esse diagnóstico, ele tem consciência de que as atitudes são exageradas, sim, mas é muito confortável se manter nesse lugar de líder, né? A liderança faz muito bem pro ego, né? Então a mulher, o homem faz tudo o que eu quero, me obedece. Então é a mesma situação, né? A vítima sofre da mesma maneira. Então, não adianta querer ajudar nem quem tem a patologia, nem quem o transtorno ou quem não tem, né? O importante é você estar feliz. Você está feliz nessa relação, né? É outra situação. Normalmente não se vive feliz assim. A felicidade depende de outras coisas. A felicidade numa relação precisa ter companheirismo, cumplicidade, a gente precisa dividir, a gente precisa conhecer a pessoa, porque às vezes esse abusador, ele se esconde tanto, que você acaba não conhecendo, você vai conhecer muito mais lá pra frente. Então, para isso existe namoro, né? Para isso existe um tempo para as pessoas se conhecerem, e mesmo assim, às vezes vai aparecer só depois de alguns anos lá na frente. Então, mais ou menos a dica é essa. Procure ajuda de familiares, de amigos confiáveis, numa situação mais extrema de policiais, mas assim, não viva infeliz, não conviva numa relação que não te cabe, né? Isso faz mal para você, para a família, se tiver filhos, para os filhos, isso acaba envolvendo todo mundo. E isso alimenta o comportamento da pessoa também que é abusadora, porque tá sempre tudo dando certo, tá sempre todo mundo aceitando, tá sendo bom, tá sendo legal, ninguém fala nada. Então isso vai alimentando e o que na verdade também é ruim para a pessoa. Tá bom? Espero ter ajudado e depois a gente vê algum outro tema aí pra gente discutir num próximo vídeo. Obrigada!